pessoal, tudo bom? Aqui é o André novamente e eu vou continuar aquele vídeo que eu estava falando sobre estática. Esse vídeo eu vou recapitular o finalzinho do vídeo e falar um pouquinho também sobre manometria. Tá ok, então. Então nós vimos o seguinte, nós vimos que aqui existia um fluido líquido e aqui nós tínhamos o ar e nós chegamos na equação fundamental da hidrostática, que é pressão igual a pressão atmosférica mais ρgh. Bom, primeiramente o que isso significa? Nós vimos no vídeo anterior que a pressão em um ponto ela tem um único valor, isto é, a pressão é igual em todas as direções. Então, em um mesmo ponto a pressão só tem um único valor, mas ela pode variar de um ponto para outro. E como é que ela pode variar de um ponto para outro? Bom, pela equação fundamental da hidrostática, que diz que a pressão varia com a distância horizontal. Ou seja, se eu estou nesse ponto e venho para esse, a pressão mudou, no caso ela aumentou. E se eu venho desse ponto para esse, a pressão diminui. Ou seja, à medida que a profundidade aumenta, a pressão aumenta, e à medida que a profundidade diminui, a pressão diminui. Tanto faz para o fluido líquido quanto para o ar, né, que também é um fluido. Se você aumenta essa distância aqui, como o nosso eixo Y está para baixo, nós vamos ver que a pressão vai diminuir. Qual é o resultado físico disso na prática? Bom, quando você está numa piscina, à medida que você adentra dentro da piscina, a pressão aumenta. E quando você está mais distante do nível do mar, você tem o ar mais rarefeito, porque tem uma pressão menor, o que faz todo sentido, de acordo com a equação que nós acabamos de obter para fluidos em repouso, que é a equação fundamental da hidrostática. Nós sabemos, na verdade, que o ar ele não é um fluido que está parado, né? Mas, enfim, é uma boa aproximação e pelo menos serve para ter uma noção científica, uma noção física do problema. Imaginemos agora que eu tenha um corpo sólido imerso em um fluido. No caso, água, por exemplo. Então, aqui eu vou ter a superfície de separação, aqui está aberto para o ar. Nós sabemos que a pressão nessa região aqui vai ser menor porque está mais para cima. E a pressão nessa região aqui do corpo vai ser maior porque está mais para baixo do fluido, né? Porque quanto maior a profundidade, maior a pressão. Então, o resultado líquido dessas diferenças de pressão é uma força apontando para cima, que nós chamamos de força de empuxo. Logo, se eu considero que toda a massa desse corpo está concentrada em um único ponto, eu vou ter que ela vai estar sofrendo a influência de duas forças. Uma força gravitacional, que é a força peso, e a força de empuxo, que é a força que o fluido exerce no corpo sólido. Bom, o que indica que o corpo sólido vai afundar, vai flutuar ou vai subir é a relação de grandezas entre o corpo sólido e o fluido. Tá ok. Agora vamos ver alguns resultados importantes. Bom, na diferença de pressão entre dois pontos, não interessa a distância entre eles, mas sim a diferença de cotas. Ou seja, em um mesmo plano horizontal, a pressão tem o mesmo valor em todos os pontos. Então, por exemplo, nesse ponto aqui e nesse ponto aqui, a pressão vale a mesma coisa. Agora, se eu saio desse ponto e venho para esse, a pressão mudou, porque mudou o plano, né? Mudou o plano horizontal. Então, nós temos aqui uma diferença de cotas. Além disso, depende somente da diferença de cotas, não depende, por exemplo, da distância entre os pontos. Então, por exemplo, se eu pego a distância entre os pontos, eu vejo que a diferença de pressão depende apenas da distância perpendicular, ou seja, apenas da altura h, que é a diferença de cotas. E como é que eu calculo a diferença de pressão entre 1 e 2? Bom, eu digo que P1 menos P2 é igual ao peso específico do fluido vezes a diferença de cotas. Então, a diferença de pressão entre o ponto 1 e 2 é o peso específico do fluido vezes a diferença de cotas. Bom, a gente sabe que a pressão 1 é maior que a 2, porque o ponto 1 está mais para baixo, né? Ele tem uma profundidade maior. Então, P1 menos P2 tem um valor positivo. P1 menos P2 é positivo. Logo, o H tem que ser positivo. Para o H ter que ser positivo, nós temos que pegar Y1 e subtrair de Y2. Aí Y1 menos Y2 é positivo e toda a equação está fazendo sentido. Ou seja, é apenas uma relação de uma equação de primeiro grau, então é bem simples. Aplicações da equação. Uma aplicação muito importante da lei fundamental da estática é no estudo da manometria. E o que seria manometria? Bom, manometria é uma sub-área da física que se baseia na lei fundamental para determinar a pressão em pontos específicos de linhas de fluido. Tá, beleza. Então, a partir da manometria, nós temos os manômetros, que são instrumentos de medição de pressão.
para medir diferença de pressão, especificamente. Logo, com os manômetros nós podemos medir diferença de pressões em várias ocasiões e são instrumentos muito utilizados em práticas de laboratório. Vamos começar com esse exemplo aqui. Então nós temos um tanque onde eu tenho água e ar. Eu também tenho óleo e mercúrio. Nós estamos trabalhando com fluido em repouso. Bom, eu quero determinar a pressão no ponto 1. Ou seja, eu quero determinar a pressão do ar. Por que a pressão do ar? Porque o ar ele é um gás, então ele tem um peso específico pequeno. Então, por exemplo, a pressão no ponto 1 e a pressão nesse outro ponto aqui, por exemplo, é praticamente a mesma coisa. Então nós dizemos que todos esses pontos possuem a mesma pressão, que eu vou simplesmente chamar de pressão do ar. E para calcular essa pressão, nós vamos fazer o seguinte. Bom, eu vou partir desse ponto e vou até o ponto 2, fazendo o seguinte. À medida que eu desço, eu vou ter um valor positivo de peso de fluido, e quando eu subir, eu vou ter um valor negativo de peso de fluido. Faz sentido, né? Quando a gente desce, a profundidade aumenta, a pressão aumenta. E quando a gente sobe, a profundidade diminui, a pressão diminui. Então aqui vai ser uma contribuição positiva e aqui uma contribuição negativa. E a soma todas essas contribuições é a pressão no ponto. É a pressão no ponto 2, né? Que é a pressão no ponto que nós estamos seguindo. Logo, fazendo o cálculo, nós vamos ter o quê? Que é a pressão do ar. Mas aí nós vamos ter toda essa altura daqui para cá, né? Então vai ser H1, H2 e X. Então H1, H2, X vezes o peso específico da água. Beleza, tudo positivo. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer esse caminho aqui, eu vou subir. E quando eu subo, eu vou ter o quê? Eu vou ter o peso específico da água menos X. Aqui eu vou ter o peso específico da água menos H2. Aqui eu vou ter o peso específico do óleo menos H1. Aqui eu vou ter o peso específico do óleo menos Y. Aqui eu vou ter o peso específico do óleo mais Y. E aqui eu vou ter o peso específico do óleo mais H1. Aí eu vou ter o peso específico do óleo mais H2. Agora eu vou ter o peso específico do mercúrio mais E. O peso específico do mercúrio menos E. E o peso específico do mercúrio menos H3. Tudo isso é igual a H2. Essa questão ela foi pegada do livro do Sengel e foi dado somente as cotas H1, H2, H3. Eu coloquei as cotas X, Y, Z só para verificar que elas realmente não precisam delas. Por quê? Porque elas vão se cancelar. Observe que aqui eu tenho gama X menos gama X. Sumiu. Aqui eu vou ter gama H1 menos gama H1 mais gama H1 menos gama óleo mais gama óleo. Esses valores também somem. Aqui eu vou ter mais Z gama do mercúrio, menos Z gama do mercúrio. Também sobe essas cotas. No final, o que importa é H1, H2 e H3. Nós vamos ter o quê? Que a pressão do ar é igual a gama H1 mais o gama do óleo H2 menos o gama do mercúrio H3, que é igual à pressão atmosférica. Logo, a pressão do ar é dada por essa expressão. É uma questão bem simples, mas que muitas vezes ela é dada de uma maneira que a pessoa não sabe exatamente o que está fazendo. Meio que decora resoluções, mas tipo, é muito simples. É só fazer isso para a maioria das questões que envolvem esse tipo de problema. Vamos então para outro exemplo. Nesse exemplo eu tenho o seguinte. Eu tenho aqui um gás confinado e eu quero determinar a pressão do gás. É uma questão parecida. Só que eu vou resolver de duas maneiras. A primeira maneira é a maneira que a gente já conhece. Ou seja, a partir de uma pressão nós vamos seguir e é igual a pressão no outro ponto. Então eu posso dizer, por exemplo, que a pressão do gás mais o peso específico do gás X mais H1, peso específico desse fluido, menos H1, peso específico desse fluido, menos H, peso específico desse fluido, é igual à pressão aqui, que é a pressão atmosférica. Uma outra maneira de fazer isso é considerar o quê? Que a pressão em 1 é igual à pressão em 2. Por quê? Porque nós vimos que em um mesmo plano horizontal a pressão é igual em todos os pontos. No caso de um fluido em repouso, né? E se tiver vários fluidos também é a mesma coisa. Então aqui a pressão em 1 é igual à pressão em 2. E quem é a pressão em 1? É a pressão do gás. Quem é a pressão em 2? Bom, é a pressão atmosférica mais ρGH, né? Ou seja, a primeira maneira nós consideramos que a pressão em 1 é igual à pressão em 2, a pressão em 1 é a pressão do gás e a pressão em 2 é o gama H mais a pressão atmosférica. Ou seja, apliquei o princípio fundamental da hidrostática, a lei fundamental da hidrostática aqui, né?
A segunda maneira de resolver é da maneira que nós já conhecemos. Nós vamos perceber que a cota H1 que eu coloquei, ela não importa. E a cota X, ela é engraçada, né? Porque nós consideramos que P1 é a pressão do gás. Só que aqui nós consideramos que P1 é a pressão do gás mais o gama do gás X, né? Só que nós já vimos que o gama do gás, ele é muito pequeno. Então esse valor aqui, ele é praticamente desprezível. De modo que nós sabemos que para diferenças de cotas pequenas, a variação de pressão em um gás é muito pequena. Então nós podemos considerar que tudo isso daqui é simplesmente a pressão do gás. Então esse termo aqui, ele é desprezível. E nós vamos chegar na mesma coisa, que a pressão do gás é a pressão atmosférica mais γH, onde H é essa cota aqui. Ou seja, mais uma vez, a questão só deu a cota H e só precisava da cota H. Como último problema, que é muito interessante, é a utilização de um tubo de Pitot para determinação de pressão. E por que esse problema é interessante? Bom, porque na verdade agora nós vamos ter um fluido em movimento, nós vamos ter um fluido escoando, porém a medição de pressão é um problema de estática. Então nós vamos ter aqui o peso específico do nosso fluido que está escoando, e aqui nós vamos ter o peso específico do nosso fluido manométrico, né, que é o fluido que vai ser utilizado para ter uma diferença de altura para a gente calcular a variação de pressão. Bom, então nós vamos ter cotas. Então nós vamos ter o ponto 1 e o ponto 2, nós vamos ter cotas. Então nós vamos ter a distância daqui até aqui, que é a mesma distância daqui até aqui, né? Nós vamos ter a diferença de altura do nosso fluido manométrico e nós vamos ter essa outra cota aqui, que é daqui até essa base. E nós vamos aplicar o princípio que nós acabamos de conhecer. Então, nós vamos a partir de P1 chegar até P2. Então vai ser P1 mais H1, peso específico desse fluido, né? Mais H2, agora é o peso específico desse fluido aqui, mais H3, que vai ser o peso específico desse fluido. E faz a mesma coisa, só que agora subtraindo. Então nós vamos chegar na seguinte expressão. Então P1, aí aqui nós vamos ter H1, peso específico desse fluido, mais H2, o peso específico do fluido manométrico, mais H3, o peso específico do fluido manométrico. Agora nós vamos ter o quê? Menos H3, o peso específico do fluido manométrico, só que agora eu não vou ter mais... então, menos H3, então subtrai também aqui, né? Menos H2 ρg, menos H1 ρg, no caso é o ρ do fluido, não do fluido manométrico, que é igual a P2. Bom, nós verificamos que o H1 com esse H1 cancela, o H3 com H3 cancela, então só o que importa é a cota H2. Então nós vamos verificar aqui que P1 mais isso é igual a P2. Então P2 menos P1 é igual a H2 ρg menos H2 ρg, onde esse ρ aqui é o ρ do fluido manométrico. E por fim, nós vamos ter que P2 menos P1 sobre H2 é igual a G, que multiplica a diferença entre o peso, a massa específica, né, do fluido manométrico menos a massa específica do fluido, ou o peso específico do fluido manométrico menos o peso específico do fluido que está escoando. E essa é a maneira de determinar a diferença de pressão, né, utilizando um tubo em U. E é isso. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.